O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, crianças e famílias, tudo bem com vocês? Meu nome é Leila e eu sou professora de educação infantil. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a história dos números. Mas primeiro vamos fazer alguns combinados que são importantes. Procure na sua casa um espaço que seja aconchegante, confortável e silencioso, para que vocês possam ouvir o que eu vou contar. Peça também a ajuda de um adulto para que ele fique do seu lado, te orientando no que for preciso. Agora sim! Vamos conhecer a história dos números? Os números não existiam dessa forma como nós conhecemos hoje. 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os números são uma invenção do ser humano. E há muitos e muitos anos atrás, os pastores de ovelha sentiram a necessidade de inventar uma maneira de controlar o seu rebanho. Então, o pastorzinho teve uma brilhante ideia. Ele pegou um saco e pedrinhas para cada ovelha que ele tinha. De manhã, quando as ovelhas saíam para pastar, ele ficava no portão do cercado. Então, saía uma ovelha do cercado, ele colocava dentro do saquinho uma pedrinha. Saía outra ovelhinha do cercado, ele colocava outra pedrinha dentro do saquinho. Saía outra ovelha, ele colocava outra pedrinha dentro do saquinho. E assim ele fazia com todas as ovelhas que saía do cercado, para poder controlar o seu rebanho. Saía outra ovelha, ele colocava outra pedrinha no saquinho. Outra ovelha, outra pedrinha no saquinho. Saía outra ovelha, outra pedrinha no saquinho. Outra ovelha, outra pedrinha no saquinho. Outra ovelha, outra pedrinha no saquinho. No final do dia, quando as ovelhas voltavam para o cercado, o pastorzinho ficava na entrada do portão com o seu saquinho na mão. Entrava uma ovelha no cercado, ele tirava uma pedrinha do saquinho. Entrava outra ovelha no cercado, ele tirava mais uma pedrinha do saquinho. Entrava outra ovelha, ele tirava outra pedrinha do saquinho. E assim ele ia fazendo até que todas as ovelhas voltassem. Entrava mais uma ovelha, ele tirava outra pedrinha do saquinho. Entrava outra ovelha, ele tirava mais uma pedrinha do saquinho. Entrava outra ovelha, ele tirava outra pedrinha do saquinho. Quando ele percebia que ainda faltava pedrinha dentro do saquinho, ele sabia que tinha ovelha que não tinha voltado ainda do pasto. Então, ele precisava ir buscá-las, até que todas as ovelhas voltassem para o cercado. Então, elas iam voltando e ele ia tirando as pedrinhas do saquinho. Com isso, o pastorzinho nunca mais perdeu as suas ovelhas. Só depois de muitos e muitos anos, o ser humano começou a pensar
que ele poderia dar nome às quantidades. Veja só o que ele fez. Ele começou a chamar e a representar as ovelhas por números. Então ele começou a chamar uma ovelha pelo número 1. Aí ele começou 2 ovelhas pelo número 2. 3 ovelhas pelo número 3. E assim ele fazia. 4 ovelhas, me ajudem a contar, pelo número 4. 5 ovelhas pelo número 5. 6 ovelhas pelo número 6. 7 ovelhas pelo número 7. 8 ovelhas pelo número 8. 9 ovelhas pelo número 9. E 10 ovelhas pelo número 10. Aprendendo assim a quantidade de ovelhas que ele tinha. Agora que vocês já aprenderam um pouquinho sobre a história dos números, eu vou fazer um desafio para vocês. Eu quero que vocês peguem um papel e um lápis e desenhem quantas pessoas moram na casa de vocês. Assim, vocês vão descobrir a quantidade de pessoas que moram na casa de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Todos esses desenhos foram feitos pelas crianças do Jardim 2. Um beijo e até a próxima. Tchau! Olá, pessoal! A professora Ana Lúcia de novo! Vamos lá, hoje nós vamos falar de tabuada. Tabuada com ideia de adição. Vamos recordar um pouquinho, algumas aulas atrás, que nós trabalhamos tabuada de Pitágoras. Lembram desse quadro? Que nós fizemos aqui, ó, a tabuada de 1 a 10. Expliquei para vocês como que faz essa tabuada, expliquei como ver os resultados na tabuada. Eu trouxe ela hoje porque eu queria relembrar um pouquinho, mas na verdade eu quero que vocês entendam hoje a multiplicação, mas com a ideia de adição. Então o que eu trouxe aqui para vocês hoje? Eu trouxe o nosso primeiro quadro, vamos lá. Tabuada, ideia de adição. Adição, lembrando, é uma soma. Adicionar, juntar. Vamos lá, então. Vamos calcular. Eu tenho aqui uma bicicletinha com 2 pneus. Lógico, né? A bicicletinha tem 2 pneus. Então, vamos lá. Uma bicicleta, tá aqui meu número, vezes 2 pneus. Então, quantos pneus eu vou ter aqui? Eu tenho uma bicicleta vezes 2 pneus. Uma vezes 2. O que eu vou fazer aqui? Uma bicicleta. Uma vezes 2 pneus. Quantos pneus eu vou ter aqui? 2. O que eu quero que vocês entendam aqui? Olha só. Eu tenho 2 bicicletas. Aqui. 2 bicicletas. Quantos pneus eu tenho em cada bicicleta? 2 pneus. Então, tá aqui, ó. Meus 2 pneus estão aqui. Agora, a minha adição. Entendam. Se eu tenho 2 bicicletas com 2 pneus, eu vou somar e saber quantos pneus eu tenho se eu juntar as duas. Eu posso contar, tá? 1, 2, 3, 4. Contei. 2 bicicletas, 4 pneus. Mas eu posso fazer a multiplicação, que é a tabuada, ou eu posso fazer a operação da adição. Para vocês entenderem, então, aqui, ó. 2 vezes o 2, 4. Ou seja, 2 bicicletas vezes 2 pneus, cada uma. E 4 pneus?
Ou eu posso fazer o quê? 2 pneus mais 2 pneus. Quantos pneus eu tenho? 4 pneus. Então, vejam, aqui, a minha tabuada do 2, tive um resultado 4, e eu fiz a minha adição, que também deu o mesmo resultado. Vocês já vão entender melhor. Calma lá. Quantas bicicletas eu tenho aqui, ó? Vamos lá. Número 3 é a tabuada do 3. Então, eu tenho 1, 2, 3 bicicletas. Quantos pneus eu tenho em cada bicicleta? 2 pneus, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, tá aqui, ó. 2 pneus. Ok, não vou pôr o resultado ainda. Vamos começar aqui pela minha adição. Eu tenho 3 bicicletas. Uma bicicleta, mais uma bicicleta e mais uma bicicleta. Com 2 pneus em cada uma, ó. Uma bicicleta com 2 pneus, mais uma bicicleta com 2 pneus, mais uma bicicleta com 2 pneus. Quantos pneus eu tenho? Vamos contar. 2, mais 2, 4, mais 2, 6 pneus. Nós estamos trabalhando a tabuadinha do 3. Por quê? Porque eu estou tendo aqui 3 bicicletas. Aqui eu estava trabalhando a tabuadinha do 2, porque eu estava aqui com 2 bicicletas. Vamos lá. 3 vezes o 2. Vamos lá na nossa tabuada de Pitágoras um pouquinho? Lembrando, eu vou lá na minha linha, na tabuada lá do 3, número 3, está aqui. 3 vezes o 2. Então, olhando na minha coluna, achei o 2. Eu vou descer e vou encontrar. Encontrei o meu resultado. 3 vezes o 2, eu tenho o resultado 6. Então, olhem só. A minha tabuada tem o mesmo resultado da minha adição. Agora aqui, ó, vamos lá. Vamos continuar falando de bicicletinha. Só que agora eu quero 4 bicicletas, que é a tabuada do 4. 5 bicicletas, que é a tabuada do 5. 6 bicicletas. E assim vai. 7, 8, 9 e 10 bicicletas. Então, vamos lá. Vamos entender o que é isso, professora. Se juntou tudo, juntei. E vocês entendam que a multiplicação aqui, ó, que é a tabuada, é isso mesmo que eu quero. A ideia é que é a mesma coisa da adição, para vocês entenderem. Vai ter o mesmo resultado. Então, vamos lá. 4 bicicletas com 2 pneus. Vocês podem ver aqui, ó, são 2 pneus. Então, todos os 2 estão aqui. Só mudou a quantidade de bicicletas, que é a nossa tabuada. Tá? Então, tabuada do 4. 4 vezes o 2. Vamos procurar na nossa tabuada de Pitágoras? Vamos. Então, tá aqui, ó. 4 vezes o 2. Achei. 8. Vou pôr meu resultado aqui. Agora, eu vou fazer a minha adição. Vamos ver se vai dar o mesmo resultado, ó. 4 bicicletas, porque nós estamos trabalhando a tabuada do 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4 bicicletas com 2 pneus em cada uma. Quantos pneus eu vou ter no total? Vamos somar. 2, mais 2, 4, mais 2, 6 e mais 2, 8. Estão vendo? A adição, ela fica mais compridinha, lógico, mas é a mesma coisa. Eu tenho o mesmo resultado. E o que é importante aqui, que vocês entendam que a tabuada nada mais é do que uma adição. É isso que vocês têm que entender. Então, olhem só. Tabuada do 5. 5 vezes 2. Gente, olha só. 5 vezes 2. Eu coloquei 5 vezes o 2, o número 2 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes o número 2. Por quê? Porque eu quero 5 vezes o 2. Vamos somar primeiro? 2, 4, 6, 8, 10. Então, eu tenho o resultado 10. Vamos lá na minha tabuada de Pitágoras aqui. Quanto que é 5 vezes o 2? Aqui, ó. 5 vezes o 2. E eu encontrei o 10. Eu tenho, então, o mesmo resultado. Agora, eu quero 6 vezes o número 2. Vamos esquecer a bicicleta um pouco. Então, eu vou colocar 6 vezes o número 2 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou somar. Pronto. Quanto que eu tenho aqui? Eu tenho 12. Vamos ver da minha tabuada do 6? Aqui, ó. 6 e o 2. 6 vezes 2, 12. Encontrei. Agora eu vou colocar 7 vezes o 2.
Coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes o 2. Bastante, né? Tá aumentando, olha lá. Por isso que a multiplicação ela fica mais curtinha. Então, vamos lá. 7 vezes o 2, eu tenho aqui 14. Vamos conferir. Tabuada do 7 vezes o 2. Achei. 14. Bem, agora eu vou colocar 8 vezes o 2. Nossa, não, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes eu coloquei o 2 ali. E se eu somar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, eu tenho meu resultado 16. Agora vamos lá na tabuada. 8 vezes o 2, tabuadinha na linha do 8, coluna do 2, tá? Aqui, ó. Vamos lá, desceu, chegou. Quanto que eu tenho? 16. Vejam, o mesmo resultado. Agora eu quero 9 vezes o 2. Coloquei aqui 9 vezes o 2. Vamos somar? 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, 12, 14, 16, 18. Vamos conferir. Na minha soma, eu tenho 18. Vamos ver na minha tabuada. 9, aqui, vezes o 2. Quanto que é? 18. Muito bom. Agora eu coloquei 10 vezes o 2 aqui. Nossa, é bastante, né, professora? E, ó, tem uma coisa. Não precisa parar no 10, viu? Tabuada do 1 ao 10. Não, pode ter tabuada do 11, tabuada do 12, tabuada do 13 e assim vai, tá? Então, vamos lá. 10 vezes o 2. Foi colocado aqui, ó. 10 vezes o número 2. Quanto que é, não? Vamos somar? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nossa, em 10 bicicletas eu tenho 20 pneus. Vamos na tabuada? Conferindo aqui. 10 vezes o 2, eu tenho o resultado 20. 20 pneus, no caso que nós estamos falando de bicicletinha, né? Mas é a tabuada que importa. Agora eu trouxe para vocês, para mudar um pouquinho, para ver se ficou claro, né? Porque a professora insiste um pouquinho, caixinhas com maçãs. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma caixinha com 4 maçãs. Começamos assim, ó. Uma caixa com 4 maçãs. Então, quantas maçãs eu tenho? 4. 1, 2, 3, 4. Agora, eu tenho aqui 2 caixas. Muito bem, tá aqui, ó. 2 caixas. Cada caixinha eu tenho 4 maçãs. E o meu 4 está aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou comparar aqui a minha tabuada com a adição. Então, quantas caixinhas eu tenho? 2. Está aqui, ó, com 4 maçãs. Uma caixinha está aqui com 4 maçãs. E a outra caixinha está aqui com 4 maçãs. Então, no meu total, quantas maçãs eu tenho? Eu posso contar aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8, professora. Tá certo. Eu posso fazer a minha adição. 4 mais 4. Eu tenho 8. E eu também posso fazer a minha tabuada. Olha só. 2 vezes 4, ou seja, 2 caixas com 4 maçãs em cada uma. Eu tenho quantas maçãs? 8 maçãs. Agora, vamos para a tabuada do 3. Por quê, professora? Porque eu já aumentei as caixas aqui, eu tenho 3 caixas. Então, vamos lá. 3 caixas com 4 maçãs em cada caixinha. Então, vamos lá. 3 caixas, ó, uma caixa, a outra caixa e mais uma caixa. Então, eu tenho 1, 2, 3 caixas, tabuada do 3. Com 4 maçãs em cada uma. Posso contar? Pode. Posso somar? Pode. Posso fazer minha tabuadinha de vezes aqui? Pode, melhor ainda. Então, vamos lá. 4 mais 4, 8 mais 4, quanto que dá? 12. Eu tenho 12 maçãs aqui, ó. Se eu for contar, eu vou ver que é 12. E 3 caixas vezes 4 maçãs, vocês podem olhar lá na tabuada de Pitágoras também. 3 vezes o 4, tá? Eu tenho aqui 12. Então, vamos separar um pouquinho aqui. Pronto. Então, eu sei aqui que as minhas maçãzinhas em uma caixa, em 2 caixas, em 3 caixas. Por quê?
Por quê? Tabuada do 2 e a tabuada do 3. Por isso das caixinhas, tá? Agora eu quero trabalhar com vocês essa tabela que eu montei com 4 caixas, 5 caixas, 6 caixas, 7, 8, 9, 10 caixas. Mesma coisa que nós fizemos aqui nas bicicletinhas. Então, vamos lá. Quantidade de maçãs é o que eu quero saber. Tabuada do 4, tá? Então, eu vou ter 4 caixas com 4 maçãs em cada uma. Vamos lá, então. Vamos fazer a nossa soma. Olha aqui. 4 mais 4, 8. Mais 4, quanto que é? 9, 10, 11, 12. E mais 4? 13, 14, 15, 16. Se eu olhar aqui na minha tabuada de Pitágoras, 4 vezes o 4, eu encontro o 16. Certinho. Olha que beleza. Vamos lá. Vamos fazer agora a primeira tabuada do 5, a multiplicação. 5 vezes o 4. Vamos conferir aqui quanto que é. 5 tá aqui e o 4 tá aqui. Então, eu tenho meu resultado 20. 20 maçãs. Agora, vamos ver na adição se dá a mesma coisa. 4 com 4, 8. 1 mais 4, 12. 1 mais 4, 13, 14, 15, 16. 1 mais 4, 17, 18, 19, 20. Pronto. Tenho meu resultado aqui. Agora são 6 caixinhas, ou seja, a tabuada do 6. 6 vezes 4. Então, vamos lá. Vamos encontrar aqui qual que é o resultado. 6 vezes 4. Tá aqui, 24. Muito bem. Então, a minha soma de 6 caixinhas, ó. Uma caixinha, 2, 3, 4, 5, 6 caixinhas. Com 4 maçãs. Eu vou ter também 24. Tabuadinha do 7, ou seja, 7 caixas de maçã. Nossa, quanta maçã! 7 vezes 4. 7 caixinhas vezes 4 maçãs em cada caixa. Vamos aqui, ó. 7 vezes o 4. Tá aqui. 28. Muito bem. Se eu somar as 7 caixinhas com 4 maçãs em cada uma, eu vou ter 28. E vamos agora para a tabuada do 8, ou seja, vamos colocar 8 caixinhas. 8 vezes o 4. A linha está aqui, que é a do 8. Vamos até o 4. Encontrei 32. Muito bem, 32 maçãs. Bastante maçã, né, pessoal? Então, eu vou somar tudo isso daqui, ó. São 8 caixinhas com 4 maçãzinhas. E eu vou ter 32 maçãs no meu total. E agora a tabuada do 9. 9 vezes o 4. Vamos lá. A nossa tabuada de Pitágoras, 36. Eu encontrei aqui 36. Então, 9 caixinhas com 4 maçãzinhas em cada caixa, eu vou ter 36 maçãs. E agora eu tenho a tabuada do 10. Então, 10 caixas com 4 maçãs em cada uma. Tabuadinha do 10, vamos lá. 10, vou lá na minha coluna. 4 maçãs, desço e encontrei 40. Muito bem, eu tenho o resultado aqui, vamos separar 40. E aqui eu tenho 10 caixinhas com 4 maçãs em cada uma. Eu vou ter quantas maçãs? Nossa, quanta maçã que eu vou ter, 40 maçãs. Olha que beleza. Muito bem. Pessoal, lembrando então, a tabuada ela pode continuar, viu? 10, 11, 12, 13. Ela vai iniciar do 0 e vai até o 10, que é o comum que a gente faz, tá? Mas nós podemos fazer do 11, 12, 13, como eu já havia dito, tá? Agora aqui, eu fiz 3 cestas. Então, eu quero fazer diferente aqui, para vocês verem como que é, o que é mais fácil para calcular. Então, eu desenhei 3 cestas com ovos dentro, tá? Cada cestinha eu tenho 6 ovos dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ovos. Eu quero saber o total de ovos. Então, no meu desenho, eu posso contar. Vamos contar?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu tenho aqui, então, 18 ovos. Agora, eu vou fazer a adição das 3 cestas com os 6 ovos. Só que sem pensar no desenho. Então, se eu for pensar 3 cestas com 6 ovos, eu vou colocar uma cesta, 2 cestas, 3 cestas. Por que o número 6 aí, professora? Porque cada cestinha tem 6 ovos. Nós estamos falando de ovo agora. Foi de bicicleta, foi de maçã. Agora é do ovinho, tá? Então tá aqui. 3 cestas e 6 ovinhos em cada cesta. Quanto que eu vou ter? 6 com 6, 12 com 6, 18. Pessoal, agora eu tenho aqui 3 cestas vezes 6 ovinhos. Também vou ter 18. Querem conferir aqui, ó? 3 vezes, olha aqui, o 6 encontrou, estão vendo? 18. O que eu quis mostrar aqui para vocês entenderem. A tabuada, ela é a ideia que vocês têm que entender que é uma adição, tá? De números. Claro que fica muito mais fácil se a gente for visualizar, né? Para chegar num resultado comum, nós temos 3 maneiras de fazer. Eu vou fazer o meu desenho, se eu quiser. Eu posso fazer, então, a minha adição ou eu posso já ir direto na minha tabuada. Professora, e aquela tabuada que começa lá do 0? Simples, vamos escolher. Tabuada dos 5, todo mundo gosta, né? 5, 10, 15. Anda de quanto em quanto mesmo? Se é do 5, anda de 5 em 5. Se é do 2, de 2 em 2. Se é do 3, de 3 em 3. Então, por que essa soma? Porque do 5 a gente vai somando 5 mais 5 mais 5 mais 5. A do 2 a gente vai somando para ter o resultado. 2 mais 2 mais 2 mais 2, tá? Então, olha só, para vocês entenderem. 5 vezes o 0. Ué, mas não é, o 0 não é nada. Não é, então é 0. Né? Pronto, tá aí meu resultado. Aí eu vou começar do 1. Eu monto a minha tabuada, ó. Aqui, nós vamos embora com o 5, até chegar lá no 10. Então, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Sinalzinho de igual, porque nós vamos colocar todos os resultados aqui, tá? O sinalzinho da multiplicação, porque nós estamos multiplicando. A tabuada, ela é uma multiplicação. E nós estamos vendo, eu escolhi a tabuada do 5. Poderia escolher do 2, do 3, do 4, do 6, do 7, do 8, do 9. A tabuada que quiser. Então, nós vamos começar, vamos resolver essa tabuada aqui. Por que é a ideia de adição? Estou trabalhando a tabuada do 5 porque eu vou somando o último resultado mais 5. Mais 5, mais 5. Então, vamos lá. 0 mais 5. Quanto que é 0 mais 5? É 5. Ou seja, 5 vezes o 1, 5. Agora, aqui, ó, eu vou somar mais 5 para ter o próximo resultado. Então, 5 mais 5, quanto que era 10? Exatamente. Então, 5 vezes o 2 é 10. E agora eu vou somar aqui, ó, de novo, mais 5. De novo, mais 5. Mais 5. Mais 5. Mais 5. Mais 5. Mais 5 e mais 5. E assim, pessoal, eu vou colocando os resultados. Vai chegar uma hora que nós vamos ficar na cabeça com o resultado, entende? Não vai nem precisar ficar fazendo esse monte de coisa, né? Então, vamos lá. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. Mais 5, 20. Mais 5, 25. Mais 5, 30. Mais 5, 35. Mais 5, 40. Mais 5, 45. E mais 5, 50. Ou seja, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. E assim vai. Se fosse a tabuada do 3, somaríamos lá. Mais 3, mais 3, mais 3. É sempre o último resultado
vai somando. Mais 3, ou do 2, né? Pega o último resultado. Mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. É por isso que eu trabalhei agora com vocês tabuada, ideia de adição, para vocês entenderem que é uma soma. É lógico que vai chegar uma hora que vocês vão ter decore isso na cabeça, tá? Não vão nem precisar ficar fazendo esse monte de mais, mas tem que entender o porquê, né? Senão não tem sentido. Eu coloquei, lógico, né? Mais uma vez, um para casa para vocês. Olha aqui. Eu coloquei bolinhas. O que vocês vão fazer aqui então, ó? Complete a tabela. E lá vem a professora Ana com tabela, né? Mas a tabela ela fica organizada, fica fácil de visualizar. Muito simples. Então eu coloquei número de bolinhas, na verdade, é a tabuada, né? Então vamos lá. Número de bolinha. Tá? Eu quero a do 3, a do 5 e a do 6. Então, eu vou montar aqui uma tabela para vocês, tá? Aqui, vocês vão fazer o desenho, que é para vocês entenderem. E aqui, o cálculo. Vou fazer o primeiro para vocês, tá? Vamos montar aqui a nossa tabela. Vocês, obviamente, vão usar régua. Deixa eu colocar do 7 também e a do 8 também. Senão vai ficar muito pouca liçãozinha de casa, viu? Olha aqui. Vocês vão usar a régua, a tabelinha de vocês vai ficar maravilhosa, né? A minha não dá, não tô conseguindo fazer reta. Então, ó, lembrando, né, que a gente constrói a tabela com linhas e colunas. Então, o que eu tenho aqui? Na minha primeira coluna, número de bolinhas, que é a minha tabuada. Nós vamos trabalhar a tabuada do 3, do 5, do 6, do 7 e do 8. O desenho, que é para vocês entenderem o que vocês estão fazendo, e o cálculo, que é a multiplicação e a adição. Então, vou colocar aqui para vocês primeiro. Tabuada do 3. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3 bolinhas. O que eu quero aqui? 3 vezes 2 bolinhas. E aqui o meu cálculo. Vou colocar aqui para vocês. 2 bolinhas, mais 2 bolinhas, mais 2 bolinhas. Porque eu tenho 3 vezes o 2, ó. E depois a minha multiplicação, que é a minha tabuada. 3 vezes 2. E aí, vocês vão pôr o resultado. 2 mais 2 mais 2, 3 vezes 2. Os dois resultados, certo? Então, a do 5, nós vamos colocar aqui. O desenho, eu já vou fazer para vocês. 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Por quê? Porque eu estou trabalhando a tabuada do 5. Agora, em cada uma, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3. 3 bolinhas de gude, ó. Ou 3 balinhas, seja o que for. Então, o que vocês vão fazer aqui? O cálculo. Vocês vão fazer a adição. Vocês vão colocar aqui, ó. 3 mais 3 mais 3, por quê? Porque é o que eu tenho dentro da minha bolinha, tá? 5 vezes vocês têm que fazer isso, ó. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. E depois, embaixo, o cálculo, que é a multiplicação, que é a tabuada. 5 vezes 3. A do 6, vocês vão colocar 6 grupinhos aqui. E dentro de cada grupinho, eu vou ter 4 balinhas. Pronto, ó, rapidão a professora faz e vocês também. E aqui, vocês vão fazer os 2 cálculos. A do 7, eu vou ter, ó, 7, 4, 5, 6, 7 bolinhas. E dentro de cada uma, eu vou colocar 5 balinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. E aqui o cálculo. E aqui a tabuada do 8. Então, nós vamos fazer 8 bolinhas aqui, que são os grupinhos, né? E dentro de cada uma, eu vou colocar
8 balinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa, professora, que demorado, não? Não é, gostoso. Então, ó, vocês vão aqui visualizar bem depois, na hora que vocês estiverem assistindo a aula, vocês podem ir parando, né? Vocês sabem disso. E vocês vão fazer para a professora, para treinar bem os cálculos. Então, é a adição e a tabuada, que é a multiplicação de 1, 2, 3, 4. Pouco, né? Vai dar para fazer tranquilo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. E logo, logo a professora vem de novo com conteúdo diferente, tá bom? Um beijo para vocês! Olá, pessoal! Eu sou a professora Josielen, professora do 4º ano, e hoje nós teremos mais uma aula. Hoje, a nossa aula é de língua portuguesa e nós vamos falar sobre revisão do texto. Nas últimas aulas, a gente viu sobre a produção do texto, os elementos que a gente não pode esquecer de colocar quando a gente vai produzir um texto ou fazer uma reescrita. E hoje a gente vai ver a revisão do texto. E quando a gente vai corrigir algumas coisinhas que às vezes a gente esquece ou faz errado. Então, quais são esses elementos que a gente precisa ver para ver se está tudo certinho? Então, vamos lá. Coloquei aqui uma lista de conferência. Coloquei aqui esses quadrinhos para a gente colocar depois, fiz ou não fiz. Então, vamos lá. Na nossa lista tem aqui, ó, coloquei o título, descrevi os personagens e cenário mostrando quem eram, onde, o que e quando aconteceu os fatos. Depois escrevi o início, meio e fim da história, apresentei o problema, mostrei como foi solucionado o problema, escrevi um final da história satisfatório. O que é um final de história satisfatório? Eu consegui fechar tudo, consegui falar sobre tudo que precisava falar? Ou ficou assim meio suspense no ar? E agora? O que aconteceu? Ou não terminei a história? Então, o nosso final tem que ser um final completo. Eu tenho que falar como que acabou a história. Usei letra maiúscula em início de frase, nome de pessoas. Usei parágrafo. Usei sinais de pontuação. Usei sinônimos para não repetir palavras. Conferi a ortografia das palavras. Apaguei informações desnecessárias ou acrescentei informações importantes. Então, vamos ver se eu fiz tudo isso e você também vai ver se você fez isso na sua reescrita. Então, vamos lá. Eu coloquei título na história? Coloquei, ó. Título Jorinda e Joringuel. E coloquei aqui. Aqui a gente vai ir bem lentamente, vendo coisa por coisa, item por item. Então, aqui. Há muito tempo atrás, num velho castelo, aqui eu apresentei quando aconteceu a história e onde aconteceu essa história, onde se passa o meu cenário. Eu coloquei aqui, há muito tempo atrás. Eu não quis usar era uma vez. Eu só quis dizer que há muito tempo atrás aconteceu esta história num velho castelo, que ficava dentro de um escuro bosque. Então, aqui eu inseri uma informação a mais. Onde que ficava esse castelo? Ah, ficava no alto de uma montanha? Ou numa terra muito distante? Não, esse meu cenário, ele ficava dentro de um escuro bosque. Não era qualquer bosque, era um bosque que estava escuro, muito sombrio. Morava uma velha fada. Apresentei aqui
a minha primeira personagem, que era a fada. E como era esta fada? Eu falei da característica dela exterior, que ela tinha, a característica exterior dela era que ela era velha e que podia se transformar no que quisesse. Eu não quis colocar aqui, como na história, que ela podia se transformar num gato ou numa coruja. Eu só coloquei que ela podia se transformar no que quisesse. Ela também lançava feitiços sobre as pessoas que se aproximassem demais da sua casa, fazendo com que homens ficassem como estátuas até que ela surgisse e os libertasse, desde que prometessem não aparecer novamente. Mas quando era uma moça, a fada transformava num pássaro e o prendia em gaiola. No palácio já haviam 700 deles. Daí eu vou colocar agora o meu outro parágrafo. Primeiro, por que a gente usa parágrafos? Por que a gente escreve por parágrafos? A gente escreve parágrafos, e lembrando aqui o que é um parágrafo. Ó, esses espaços que eu coloquei aqui em verde é o espaço que eu preciso colocar para iniciar o meu parágrafo. Então aqui, o meu parágrafo, ele sempre começa longe da margem, com letra maiúscula. Estão vendo? E então ele está dividido por parágrafos. O parágrafo, ele nos ajuda a colocar melhor, a expressar melhor cada uma das nossas ideias, dos nossos pensamentos. E também para quem for ler, não ficar perdido. Se eu colocar um parágrafo muito grande, com muitas linhas, vão ser muitas informações que o meu leitor vai precisar saber e ele vai ficar meio perdido. E outra questão, por que eu coloco espaço aqui? Ó? Eu coloquei espaço, ele começou com letra maiúscula, mas logo na segunda linha, as minhas letras já estão aqui, ó, juntinho com a margem. Quando a pessoa for ler e ela for ver aqui o parágrafo, ela vai ver, aqui começou um outro parágrafo. Então, o autor vai apresentar uma nova ideia. Esse meu parágrafo, ele não está muito grande, ele tem informações importantes. Então, aqui eu sei que eu comecei um parágrafo, porque o meu parágrafo, ele está aqui com uma distância da margem, começou com letra maiúscula. E aqui tem uma ideia. No meu segundo parágrafo, vai ter outra ideia. Estou apresentando mais informações. Neste meu primeiro parágrafo, eu apresentei o cenário e minha primeira personagem, o que ela fazia. No segundo parágrafo, eu vou continuar apresentando os meus outros personagens. Então, aqui, certo dia, um jovem casal de apaixonados foi passear já ao entardecer. Olha, eu incluí aqui quando que eles foram. Era uma manhã chuvosa? Não. Era um dia de neve? Não, era uma tarde. Pelo bosque, tomando cuidado de não se aproximarem demais do castelo da fada. O moço se chamava Joringel e era um pastor de ovelhas. Aqui, ó. Estou colocando características do meu personagem. E o nome da moça era Jorinda. Ela era a mais bela de todas as jovens. Outra coisa que a gente viu aqui, ó. Eu usei letra maiúscula, início de frase, nome de pessoas. Usei, ó, letra maiúscula. Aqui está começando o parágrafo, letra maiúscula. Aqui não é um parágrafo, mas eu estou iniciando uma frase, ó. Comecei com letra maiúscula. O nome dos meus personagens está também começando com letra maiúscula. Mas por que da fada não tem letra maiúscula? Porque ela não tem um nome específico. Poderia ser qualquer fada velha. Então, ela, por não ter um nome específico, eu não uso letra maiúscula. Eu só uso letra maiúscula em nome de lugares específicos, de pessoas e de animais ou outros personagens que é específico. Se, por exemplo, a fada se chamasse, como por exemplo a gente tem a fada Tinkerbell. Tinkerbell, como é o nome da fada Tinkerbell, eu vou escrever com letra maiúscula.
Mas essa aqui não tem um nome específico, então eu escrevo com letra minúscula. Usei letra maiúscula para iniciar o parágrafo e cada vez que eu iniciar uma frase. Então, título, letra maiúscula, espaço para começar o parágrafo. Meus personagens estão com nome com letra maiúscula. Aqui também, espaço, letra maiúscula. Espaço, letra maiúscula. Outra coisa que a gente tem que ver, ó, descrever os personagens do cenário, mostrando quem eram, onde, o que e quando aconteceu os fatos. Sim, ó, eu falei que aconteceu há muito tempo atrás, que eles eles foram passear no entardecer, quando aconteceu a história. Escrevi o início, meio e fim da história. Ó, aqui eu apresentei a história. Falei do cenário, dos personagens, e aqui eu estou falando do problema. Então, eu apresentei, depois eu coloquei o meio da história, que é o que aconteceu depois que surgiu o problema. E, por fim, coloquei o clímax, que é a parte mais emocionante da história, que é quando o Joringel invade o palácio. E depois o final, o que eles fazem depois que solucionam o problema? Como que termina a história? Então, vamos voltar lá na nossa lista. Coloquei o título? Coloquei. Descrevi os personagens e o cenário? Coloquei. Escrevi o início, meio e fim da história? Sim. Apresentei o problema? Sim, eu falei como que surgiu o problema. Qual que era o problema? A Jorinda se transformou num roxinol. Mostrei como o problema foi solucionado? Sim. Eu falei que o Joringel, ele achou uma flor mágica e ele invadiu o castelo com essa flor. E depois de invadir o castelo, ele tocou a gaiola. Vamos só confirmar aqui. Então, aqui eu estou contando como aconteceu o problema, até que olharam para trás e viram que estavam perto dos muros do palácio. E de repente, Jorinda havia se transformado em um roxinol e Joringel ficou parado como uma estátua. Aqui eu apresentei o problema. A velha fada apareceu e levou o pássaro embora. E o pobre rapaz não pôde fazer nada, ainda que tivesse implorado com muitas lágrimas. Então, o que aconteceu depois? Ele foi trabalhar numa vila e lá ele sonhou com a flor, que tinha esse poder mágico de quebrar feitiços. Ele então foi até o castelo, ele não ficou mais imobilizado, não tinha mais poder sobre ele, o feitiço, porque ele estava com a flor mágica. Ele viu vários pássaros, viu a velha que ficou muito brava, mas não pôde fazer nada contra ele por causa da flor. Então aqui, ó, o rapaz precisava descobrir onde estava Jorinda, mas tinha muitos pássaros e ele não sabia qual era ela. Então viu que a fada pegou uma das gaiolas e estava prestes a fugir. E ele, mais do que depressa, correu e conseguiu tocar a gaiola. Estou mostrando como foi solucionado então o problema. Ele foi lá e tocou a gaiola. E fez a Jorinda então ser liberta do feitiço. E o final? Por fim, Joringel usou a flor para libertar todos os pássaros que estavam presos no castelo. E o jovem casal voltou para casa, se casaram e viveram felizes para sempre. Vamos voltar aqui na nossa lista de conferência, porque tem mais coisas que a gente precisa conferir. Eu mostrei então como foi solucionado o problema? Mostrei. Escrevi um final da história satisfatório? Mostrei realmente como terminou a história? Ou ficou faltando pedaço? Eu falei, não, aconteceu isso e por fim eles então viveram felizes para sempre. Nem sempre a história vai terminar com um final feliz, mas eu preciso mostrar como terminou essa história. Não pode ficar faltando pedaços no meu final. Usei letra maiúscula em início de frase, nome de pessoas? Usei parágrafo? Então, relembrando, o que é o parágrafo? É cada ideia que eu vou apresentar.
O parágrafo ele inicia com letra maiúscula e é sempre distante da margem. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Distante da margem, comecei com letra maiúscula. Aqui eu tenho um parágrafo. Eu estou falando, apresentando alguma informação. Nesse segundo parágrafo, eu vou apresentar outras informações. Então, por isso que eu comecei no parágrafo. Quando que eu vou mudar de parágrafo? Quando eu vou apresentar um outro cenário, ou falar de outros personagens, ou vou incluir diálogos, daí eu mudo de parágrafo. Usei sinais de pontuação. Sinais de pontuação é muito importante. Eu usei, ó, aqui eu coloquei ponto final, coloquei vírgula. Por que que é importante a gente usar sinais de pontuação? Porque a gente, quando está falando, quando a gente escreve como se a gente estivesse falando. Eu não falo assim tudo rápido. Há muito tempo atrás eu havia num castelo que ficava dentro do... Eu não falo assim. Eu falo pausadamente. Então, há muito tempo atrás, num velho castelo que ficava dentro de um escuro bosque, morava uma velha fada que podia se transformar no que quisesse. Ponto, eu estou afirmando. Agora, se fosse uma pergunta, como que eu faria isso? Há muito tempo atrás, num velho castelo, eu estou perguntando. Então, os sinais de pontuação, eles fazem o papel das entonações da nossa fala. Quando a gente faz uma pergunta, quando a gente está exclamando alguma coisa, ou está afirmando, ou está com dúvida sobre algo. Então, eu preciso usar esses sinais de pontuação para quem for ler entender o que está acontecendo. Então, aqui eu usei sinais, usei ponto final, ponto e vírgula, interrogação não, vírgula e ponto final. Nessa minha história, na minha reescrita, eu não usei o travessão, que serve para quando alguém for falar, nem dois pontos, e nem ponto final, nem ponto de interrogação, e nem ponto de exclamação. Eu usei apenas vírgula, ponto e vírgula e ponto final. Mas na sua reescrita, se tiver diálogo, se alguém for falar, se um dos personagens for falar, você precisa usar dois pontos, travessão. Usei sinônimos para não repetir palavras. O que são sinônimos? São palavras que têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Então, quando eu for usar sinônimos, eu posso usar pronomes. O que é pronome? Ele, ela, meu, eu. Isso são pronomes. Os pronomes e os sinônimos, eles vão sempre ser direcionados para os substantivos. O que são substantivos? Tudo aquilo que eu posso dar nome. Então, pessoas, lugares, objetos, animais. Então, vamos ver aqui as substituições que eu fiz. Coloquei aqui, ó, todos esses que estão com traço, foi uma substituição que eu fiz. Então, aqui eu coloquei velha fada. Usei o substantivo velha fada. E podia se transformar no que quisesse. Ao invés de eu colocar velha fada de novo, eu coloquei ela. Quem é ela? A velha fada. Por que eu uso também sinônimos? Para não ficar repetitivo o nosso texto. Você já pensou se fosse assim? O meu texto. Há muito tempo atrás, num velho castelo que ficava dentro de um escuro bosque, morava uma velha fada, que podia se transformar no que quisesse. A fada também lançava feitiços sobre as pessoas, fazendo com que os homens ficassem como estátuas. A velha fada, e daí? E aí? Vai ficar cansativo para o nosso leitor. Então aqui, ó, certo dia, eu não quis colocar e aí? E daí? Eu coloquei certo dia. Um jovem casal. Quem que é o jovem casal? Jorinda e Joringuel. Eu não usei Jorinda e Joringuel. Eu usei jovem casal. Foi passear já ao entardecer pelo bosque, tomando cuidado de não se aproximarem demais do castelo da fada.
O moço, quem é o moço? O moço que faz parte aqui do casal. Se chamava Joringel. E a moça, quem que era a moça? A moça aqui do casal, chamava Jorinda. Eu não fiquei repetindo o nome deles. Eu usei ela, ó, Jorinda, ela, ou moço, ou a moça, eles. Todas essas palavras que eu usei se referem a Jorinda ou a Joringel. Aqui nesse parágrafo, eu grifei aqui olharam. Vamos ler a frase. Até que olharam para trás e viram que estavam perto dos muros do palácio. Aqui eu não quis usar Jorinda e Joringel, porque não precisava. Porque quando eu escrevi olharam, eu já sei que quem olhou era Jorinda e Joringel, porque no parágrafo anterior eu já estava falando deles. Então eu não usei o nome deles aqui, Jorinda e Joringel olharam para trás. Eu só coloquei olharam. Daí, perto dos muros do palácio, e de repente Jorinda, que eu escrevi o nome dela, havia se transformado em um roxinol e Joringel ficou parado como uma estátua. A velha fada apareceu e levou o pássaro embora. E o pobre rapaz, quem que é o pobre rapaz? Joringel. Ao invés de colocar o nome Joringel, eu usei pobre rapaz. Não pôde fazer nada, ainda que tivesse implorado com muitas lágrimas. No próximo parágrafo, o que eu usei para falar o nome do personagem? Aqui eu quis usar o Joringel, foi para um vilarejo e lá foi trabalhar. E certa noite sonhou. Ao invés de eu colocar certa noite Joringel sonhou, eu só coloquei sonhou, porque eu já sei que eu estava falando de quem? Do Joringel, então eu não precisei colocar o nome dele novamente. Só coloquei que ele sonhou, que encontrava uma linda flor roxa e ia até o palácio levando-a consigo. Outra aqui palavra, ao invés de eu usar castelo, eu coloquei palácio, que é a mesma coisa de castelo. E tudo que ela tocava era liberta do feitiço. Ela quem? Eu estou falando de quem? Da Jorinda? Não, eu estou falando da flor. Tudo que a flor tocava era liberto. Ao invés de usar flor roxa novamente, eu coloquei ela. Ela é um pronome que se refere aqui à flor roxa. Era liberta do feitiço e pôde finalmente reencontrar Jorinda. No outro dia, o jovem rapaz, quem que é o jovem rapaz? Joringel. Não coloquei o nome dele, eu coloquei jovem rapaz, porque ele era um rapaz e era jovem. Agora, se fosse um idoso, poderia colocar o senhor saiu por todos os lugares. Não, mas eu estou falando do Joringel. Qual que era a característica de Joringel? Ele era jovem e era um rapaz. Procurando a flor, até que depois de 9 dias a encontrou e partiu para chegar até o castelo. Lembram que no outro parágrafo eu coloquei palácio? Aqui eu coloquei castelo. Próximo parágrafo. Joringel foi se aproximando do palácio. Olha aqui. Aqui eu não usei castelo, eu usei palácio, porque está bem pertinho de castelo e palácio. Para não ficar repetitivo, eu inverti. E graças à flor não ficou imobilizado. Conseguiu abrir. Quem conseguiu? Joringel. Ao invés de colocar Joringel conseguiu abrir, só coloquei conseguiu. Eu sei que é ele, porque eu já falei que era ele que estava entrando no palácio. Abrir a porta e lá viu centenas de pássaros. Ali também estava sentada a velha fada. Ela ficou muito brava. De novo aqui, velha fada e ela. Eu não repeti, a fada ficou muito brava. Eu coloquei ela. Ela quem? A fada. Mas não pôde fazer nada contra ele. Ele quem? Joringel. Pois a flor o protegia. Esse o aqui está se referindo a quem? Ao Joringel. O rapaz, eu não coloquei Joringel, coloquei o rapaz, precisava descobrir onde estava Jorinda.
mas tinha muitos pássaros e ele quem? Joringel, o rapaz, não sabia qual era ela. Em vez de colocar Jorinda, eu coloquei ela, porque está se referindo a Jorinda. Então viu, quem viu? A Jorinda? Não. A fada? Não. O Joringel, que a fada pegou uma das gaiolas e estava prestes a fugir. E ele quem? Joringel. Mais do que depressa, correu e conseguiu tocar a gaiola com a flor. Por fim, Joringel usou a flor para libertar todos os pássaros que estavam presos no castelo. E o jovem casal, quem que era o jovem casal? Jorinda e Joringel. Não quis repetir o nome deles. Então eu coloquei que era o jovem casal. Eu sei que é o jovem casal, Jorinda e Joringel, porque são os únicos que aparecem na história. Voltou para casa, se casaram e viveram felizes para sempre. Então aqui fiz substituições, coloquei sinônimos. Como que eu sei o sinônimo de uma palavra? Às vezes a gente não vai lembrar o sinônimo. Então, uma dica, a gente pode usar o dicionário, procura lá o significado da palavra e o dicionário vai nos dar os sinônimos daquela palavra. O que aquela palavra significa, né? Mostrando para a gente sinônimos. Ou a gente pode procurar direto na internet. A gente vai lá no Google e coloca, por exemplo, castelo, sinônimo. Daí ele vai aparecer para a gente. Palácio, palacete, mansão. Que são palavras que têm o mesmo sentido daquela que a gente está procurando. Conferir a ortografia das palavras. Todas as palavras que eu escrevi estão escritas corretamente? Para isso, eu preciso ler, reler num dia. Deixo o texto descansar e a minha cabeça também. No outro dia, eu vou ler de novo o texto e ver se eu escrevi todas as palavras corretamente. Se eu não comi letra, se eu não comi sílaba, se eu escrevi com 2 S, é com cedilha, é com X, com CH. Essa conferência daí da ortografia da palavra, vocês precisam fazer, se não se lembrarem como se escreve, com o dicionário. Consulta lá como se escreve, procura a palavra e como escreve essa palavra para escrever corretamente. Apaguei informações desnecessárias. Quando eu fui fazer a minha reescrita, eu vi que tinha informação que não precisava eu colocar aqui. Por exemplo, não precisava eu colocar que a velha fada podia se transformar numa coruja. Não precisei colocar que que o Joringel cantou ou que ele ficou chorando demais. Eu só coloquei que ele chorou. Então são informações desnecessárias que não vão fazer falta no meu texto, tá? Então quando a gente vai fazer a revisão do texto, vai ter partes que a gente vai precisar apagar, que não faz sentido a gente colocar ali porque elas estão em excesso, há muita informação e não vai fazer a diferença no nosso texto. E acrescentei informações importantes. Então, quando a gente vai fazer a revisão, vai ter informações que a gente precisa acrescentar, que estava faltando e eu vou precisar acrescentar. Então, por exemplo, aqui, ó, ela também lançava feitiços sobre as pessoas que se aproximassem demais da sua casa, fazendo com que homens ficassem como estátuas até que ela surgisse e os libertasse. Essa é a informação. Mas eu precisava acrescentar uma outra informação que era importante. Desde que prometessem não aparecer novamente. Então, ela só ia libertar se eles prometessem não aparecer novamente. Essa informação eu achei que era importante acrescentar aqui. Então, eu coloquei. Antes, na primeira versão do meu texto, não tinha colocado. E depois, eu achei que era importante eu colocar essa informação. Então, essa aqui é a nossa lista de conferência. Depois que você fez sua reescrita, veja se você colocou tudo isso aqui. O título, os personagens e o cenário, quando aconteceu.
Se você colocou a sequência da história, o que aconteceu no início, no meio, no final. Se colocou o problema, qual que era o problema, como foi solucionado. Se você colocou um final bacana para sua história. Se usou letra maiúscula para iniciar parágrafo, em frases, em nome das pessoas, de personagens. Se colocou parágrafo, que eu já expliquei para vocês o que é. Se usou sinais de pontuação, ponto final, vírgula. Usei sinônimos, então as palavras que têm o mesmo sentido, ou substituições, como pronomes, ele, ela, meu, eu, dele, nosso, eles. Conferi a ortografia das palavras, apaguei informações desnecessárias ou acrescentei informações importantes. Então, depois que vocês fizerem a sua lista de conferência, a revisão do seu texto, o seu texto, então, está praticamente pronto, vamos dizer assim, para ser lido para outras pessoas ou por outras pessoas. E essa foi a nossa última aula sobre produção de texto. Até mais! Olá, queridos alunos, queridas alunas do 5º ano. Eu sou a professora Silvia. Estamos aqui para mais uma aula sobre poemas concretos. E nessa sequência didática 3, vocês estão acompanhando no livro Aprender Sempre, volume 1? Olha, fica bem fácil. 5º ano, ensino fundamental, língua portuguesa. Vocês vão acompanhando o conteúdo aqui pelo nosso livro, né? Em mãos fica muito mais fácil. Nós estamos hoje na aula 10. Nós temos hoje a última aula sobre poemas concretos. Depois virão outros assuntos, outras aulas. Mas hoje nós finalizamos poemas concretos. Vamos ver como vocês estão. Compondo poemas concretos na página 49 e 50 do nosso livro didático. Vamos lá? O que vamos aprender? Hoje nós vamos colocar, na verdade, em prática tudo que nós aprendemos até agora, criando nossos poemas concretos. Novos poemas, mas são nossos poemas concretos. É até emocionante, né? Quando chega nesse momento da gente colocar no papel tudo aquilo que a gente já aprendeu, já idealizou, já imaginou. E aí é hora de colocar no papel, em palavras, em figuras, em imagens. Você pode criar um ou mais poemas concretos, né? Porque tem muitos alunos que conseguem criar vários poemas concretos. Por quê? Porque gostou tanto de fazer poema concreto, se identificou tanto com a matéria, que quer fazer mais. E aí fiquem à vontade. Quanto mais vocês exercitarem, melhor produtores vocês serão, né? E isso é ótimo para nós. Use sua imaginação para fazer da melhor maneira possível o seu poema concreto. Aqui tem uma imagem, é um poema concreto. Só que ela está bem pequenininha, eu não quis trazer as palavras. Só a imagem para vocês verem, olha que legal. É um menino, uma figura ali em cima de um cavalo, tá bom? Alguns autores gostam de brincar com as palavras, escrevê-las em poemas de maneira que forme pictogramas, que podem representar um objeto real ou uma figura relacionada à temática. São os caligramas. Nesta aula, vocês criarão alguns poemas concretos usando esta técnica. Então, eu coloquei aqui do YouTube para a gente depois estar vendo esse vídeo. Lembre-se, o objetivo principal dos concretistas, que são os poetas de poemas concretos, era eliminar o verso tradicional,
dispondo as palavras de forma não linear, com base na exploração do espaço gráfico da página. Vocês vão usar a página da forma que vocês acharem melhor, tá? Explorem bastante a página com figuras, com imagens, pode virar ela de lado na perpendicular. Vocês são os autores agora, tá? Então, você criará um caligrama. Para isso, trouxemos algumas propostas de silhuetas e você pode pensar em outras formas, bem original e legal. Caligrama significa texto, geralmente um poema, cujas linhas ou caracteres gráficos formam uma figura relacionada com o conteúdo ou a mensagem do texto. Então, por exemplo, eu vou falar de fruta, eu quero falar sobre o abacaxi. E eu pego a imagem do abacaxi e coloco aquele poema que eu escrevi na forma de abacaxi. Então, eu uso a forma do abacaxi para descrever a fruta, que ela é saborosa, que ela é uma fruta com muita água, né? O abacaxi tem muita água dentro dela, não é uma fruta seca, ela é uma fruta com muito gostosa, muito saborosa. Então, eu posso fazer isso. Não há limite para a sua imaginação. Combinado? Aqui eu coloquei várias imagens, né? Que são possíveis. Aqui uma mocinha, a silhueta de uma mocinha. Um vestido rodado bonito, né? Aqui também eu coloquei uns exemplos de sombra, de animais. Eu posso também utilizar. Por exemplo, do carneirinho, eu vou colocar um poema de carneirinho, eu vou fazer um poema sobre carneirinho. Eu posso usar essa sombra do carneirinho, do sapo, aqui ó, de um macaco, de um rato, de um coelho, aqui é um porquinho. Então são todas as imagens que eu posso estar utilizando, além de outras que vocês também imaginarão, né? Aqui tem de um gato, olha que gato bonito. Então vamos ao passo a passo, criando um caligrama. Pegue uma folha de sulfite e faça o contorno da forma que você escolheu. Então você escolheu, por exemplo, a forma de uma árvore. Você vai desenhar a árvore. Pegue o poema que você escreveu anteriormente. Eu já escrevi na aula passada o meu poema, lembram? Então, com base nesse poema que eu vou encontrar uma imagem agora para ele. 3. Você escreverá o poema ao longo do contorno da silhueta escolhida, que fez na folha. Pode virar a folha de sulfite para facilitar a escrita. Então, vocês podem virar a folha, manusear da forma que quiserem. Ah, professora, é melhor eu fazer a folha em pé ou deitada? Vocês é que escolherão. Isso é a criação de vocês. Então, professora, nesse momento, não vai optar por nada. Deixar vocês bem livres nessa escolha, para ter um poema de qualidade. 4. Aí vocês vão apagar as linhas próximas do texto, tomando cuidado para não assar a folha. 5. Acrescente os retoques finais, colorindo algumas partes, se assim desejar, tá bom? E espero que tenham gostado da sequência didática de poema concreto. E eu vou falar para vocês, guardem esse poema concreto, levem para a professora de vocês. Eu tenho certeza que vai estar esperando ansiosamente pelos poemas de vocês. Levem para elas lerem, e quem sabe um deles vem até mim, né? Eu consiga ler um poema de vocês. A pessoa que legal, se chegar até mim um poema de vocês, pode até ser alguma professora que fale, olha, professora Silvia, chegou aqui até mim do 5º ano, um aluno fez esse poema concreto, e eu posso estar recebendo. Olha que legal! Eu vou receber com muita alegria o poema de vocês.
Tá bom? Então espero que vocês façam um poema de qualidade. Caprichem, tá bom? Então até a próxima aula, daí nós começaremos um novo tema. Aí a próxima aula é um novo tema. Vai ser surpresa para vocês. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!